Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então é com grande alegria que hoje nós vamos mais uma vez permitir que o Senhor afervore o nosso coração na vivência da nossa vocação, na vivência da vocação Shalom no estado de vida do celibato. O Espírito Santo se utiliza de muitas coisas para nos reinflamar do seu amor e para nos fazer dar respostas cada vez mais generosas. E eu acredito que esse momento de formação e todos os momentos de formação que a comunidade proporciona, eles não visam tanto alimentar a nossa inteligência no sentido de nós nos tornarmos mais conhecedores, mas essas formações, elas visam atingir o nosso coração. A nossa inteligência, iluminada pela fé, é iluminada pela palavra de Deus, mas sobretudo o nosso coração vai se tornando cada vez mais desejoso de aderir à vontade de Deus. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse chamado de discipulado de Jesus, que é um chamado intenso. Nos nossos estatutos, no artigo 98, que se dirige à comunidade de vida, mas que nós sabemos que diz respeito também à comunidade de aliança, diz assim: como sinal de vigor e fecundidade, a comunidade reconhece que o Senhor chama alguns dentre os membros da comunidade ao celibato pelo reino dos céus. Estes são membros legítimos da comunidade. Sua oferta é sinal de doação total, exclusiva, incondicional e sem restrições a Deus, a implantação do seu reino, à comunidade, à igreja e a todos os homens, segundo o espírito da nossa vocação. Ofereçam desta forma os seus corpos e corações como hóstias vivas e agradáveis a Deus, Romanos 12:1, sendo fonte de fecundidade espiritual e apostólica na comunidade e na igreja. Nós vamos mergulhar um pouco nesse artigo à luz da palavra de Deus, à luz das cartas de São Paulo, precisamente, porque o Senhor, Ele reinflama os nossos corações quando vai nos fazendo perceber que o celibato é uma vida cristã mais intensa, ou é a vida cristã vivida com essa exclusividade, totalidade, com esse amor incondicional e sem restrições. Nós não somos nada além do que cristãos, do que discípulos de Jesus, mas de alguma forma o Senhor nos chama a viver essa vida cristã de maneira muito intensa, muito total, muito exclusiva. O celibato é muito mais um advérbio do que um substantivo, é um advérbio de intensidade mesmo, né? de radicalidade. E nós somos os felizes escolhidos entre os membros da comunidade para viver isso. E quem como São Paulo para nos fazer viver essa intensidade, esse apóstolo que foi hiper intenso, hiper apaixonado, hiper alcançado por Deus, né? E aqui nos nossos estatutos mesmo, o nosso fundador cita São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12. Uma vez eu perguntei ao Moisés, quais são os seus livros preferidos na Bíblia? E ele disse os Evangelhos, as cartas de São Paulo e os Salmos. Então realmente nós podemos com muita segurança recorrer a São Paulo na manhã de hoje, no dia de hoje. Então convido você a abrir sua Bíblia em Romanos 12, no versículo 1, que é precisamente esse capítulo que é citado nos nossos estatutos. Romanos 12, 1. São Paulo, nosso amigo, nos diz: exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Então, em primeiro lugar, nós vemos que o cristão, e de maneira especial os celibatários, que é para quem nós pregamos hoje,
são chamados a oferecer. Oferecer é algo muito gratuito, que poderia até ser recusado, mas somos chamados a oferecer a Deus o nosso corpo. Somos chamados a, pela misericórdia de Deus, que um dia recebemos, oferecer a Deus o nosso corpo como hóstia viva, santa e agradável. Ou seja, como o próprio Cristo, porque Ele é a hóstia viva, Ele é a hóstia santa, Ele é a hóstia agradável. Então, dessa maneira, nós vemos aqui já um chamado de Deus para nós darmos todo o nosso corpo. O que significa darmos? Tudo que em nós é concreto. O que significa entregar no decorrer do tempo toda a nossa existência, inclusive o que já passou, inclusive o que ainda virá, né? E principalmente o hoje, oferecer tudo o que somos. Isso é uma experiência muito forte de amor, que o Senhor queira receber como oferta tudo o que somos, nossas vitórias e decepções, nossos cansaços e nossos descansos. Essa totalidade da entrega deve nos fazer muito felizes. Nós podemos ofertar tudo, o que em nós até nem é tão bom, porque na hóstia viva, na hóstia santa, que é Cristo, o Senhor mistura o nosso pão, o nosso fermento com o dele, e o Senhor transforma essa massa nele mesmo, o nosso corpo, o que há de concreto em nós, nossos afetos, nossa inteligência, nossa vontade, tudo isso se transforma em nosso culto espiritual a Deus. O homem do Antigo Testamento, quando ia fazer o seu culto espiritual, ele sacrificava animais. Jesus prestou o seu culto espiritual recebendo um corpo e fazendo em seu corpo a vontade do Pai. Então, o nosso culto espiritual, a nossa adoração a Deus é a obediência da nossa vida. É a nossa vida vivida no ordinário da nossa vocação. É o nosso corpo disciplinado pela rotina da vocação. É a nossa vontade transformada pela vontade de Deus que se manifesta no ordinário da nossa vocação, no ordinário da nossa vida. Isso é belíssimo. O Senhor quer de nós essa oferta ordinária, constante, que é, por sua vez, total, incondicional, exclusiva. Esse é o nosso culto espiritual. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. O vosso culto espiritual é essa adoração ao Senhor, adoração de vida. Depois nós vemos São Paulo, em Gálatas 2, 20 a 21, dizer também algo muito precioso para nós. Por que eu vou oferecer a minha vida a Deus? Por que oferecer o meu corpo, tudo que sou, tudo que tenho, constantemente ao Senhor? E em Gálatas 2, no versículo 20, São Paulo diz: minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o celibato é essa experiência que Paulo fez de ter sido muito amado, ter sido infinitamente amado pelo Senhor. E o celibato é essa resposta de amor intenso também. É o famoso amor com amor se paga, de São João da Cruz. Paulo experimentou que o Filho de Deus se entregou por ele. E Paulo disse: qual pode ser a minha resposta de amor se não entregar também a minha vida? Por isso que na vivência da nossa vocação precisamos sempre retornar a essa experiência de termos sido, aliás, de sermos muito amados, de sermos preferidos, né? O Senhor escolheu Israel como seu povo particular.
O Senhor te escolheu, te elegeu como alguém particular. E te escolhendo, o Senhor quer também ser escolhido. Quer também que você diga: Senhor, como tu me escolheste e deste tua vida por mim, eu também, por amor, quero dar a minha vida por ti. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque Ele me amou e se entregou por mim. O nosso horizonte deve ser sempre esse amor do Senhor. E eu sei que o que nos anima é isso. Recordarmos o amor do Senhor hoje. Um amor que não é só um acontecimento do passado, mas um amor que se realiza agora, nesse próprio instante, em que tantas circunstâncias são dolorosas, nós fazemos a experiência do Deus vivo. Eu, com muita alegria, digo que vivemos muitas dores no meio dessa pandemia, muitas dores nossas e dores que se tornam nossas apesar de serem dos nossos irmãos e irmãs. Eu tive o coronavírus, muitos irmãos que convivem comigo aqui na comunidade tiveram também o coronavírus, pessoas de minha família tiveram o coronavírus, inclusive meus pais tiveram que deixar a casa deles porque um dos meus irmãos teve coronavírus, então foi uma grande desinstalação, experiências de medo. Mas eu posso dizer, eu acredito que vocês também, que em meio a tudo isso, o Senhor se faz tão presente, tão amoroso, não só em nosso favor, como em favor dos que sofreram perdas ainda maiores, que nós podemos dizer que é uma experiência também do céu. É uma experiência consoladora, né? Esse tempo de maior intercessão, de maior encontro com o Senhor, de ficarmos mais em nossas casas, mesmo com os trabalhos, mesmo com tantos afazeres, é uma experiência com Deus, né? A vida de um cristão é, antes de tudo, experiência com Deus. E a vida de um celibatário que se empenha e que recebe uma graça de Deus para se debruçar ainda mais sobre o mistério da presença de Deus, é ainda mais experiência com Deus. O que nós vivemos nesses 3 meses de pandemia aqui no Brasil e talvez de mais tempo ou menos fora do Brasil, uma experiência com Deus. O que nós vivemos a cada dia das nossas vidas, uma experiência com Deus. Então São Paulo respondia com amor porque tinha essa consciência de estar sempre fazendo essa experiência. Você tem sempre essa consciência de estar fazendo essa experiência? Você tem essa consciência de que você está sendo sempre amado? De que Jesus está sempre contigo, te escolhendo e esperando a sua oferta de amor? Essa consciência da presença do Senhor nos faz querer dar sempre uma resposta de amor. Depois, nós podemos avançar para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos de 8 a 10. Também aqui nós vemos uma afirmação maravilhosa de São Paulo, que com certeza você já fez muitas vezes na sua vida. Eu também já fiz muitas vezes na minha vida essa afirmação. São Paulo diz, 1 Coríntios 15, versículo 8: Em último lugar, apareceu também a mim, o Senhor, como a um abortivo, pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos os menores do mundo, não é nem os menores dos apóstolos, né? Os mais insignificantes, nos sentimos sem ter nada para dar a Deus, nem ao mundo, nem às pessoas, e no entanto o Senhor nos escolheu. E São Paulo continua: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça a mim dispensada não foi estéril, ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então aqui nós vemos a experiência
que nos é necessária até para acolhermos a gratuidade do amor de Deus. Nós não somos dignos. Talvez nós não tenhamos sido perseguidores da igreja, mas tenhamos sido mais do que isso. Tenhamos sido cristãos que vivem como pagãos, né? Que entregam seus corpos e sua alma ao pecado, não ao esposo. De onde o Senhor nos resgatou, e não só de onde Ele nos resgata a cada dia. Hoje mesmo, nós fazemos diariamente a experiência da nossa pequenez e da nossa indignidade. Fazemos a nossa experiência, assim, da gratuidade do amor do Senhor por nós. Hoje, nós podemos dizer como Francisco: se o Senhor tirasse sua mão de mim, eu teria um filho com cada prostituta dessa cidade. Hoje, se o Senhor tirasse sua mão de nós, para onde iríamos? Somos muito pequenos. Porém, essa pequenez, ela faz realçar a graça de Deus. Ela faz realçar a primazia da graça nas nossas vidas. Quando as pessoas olham para um Frei Roberto, que eu acho que a maioria de nós conhece, de quase 100 anos, que veio a falecer depois de 80 anos de sacerdócio, nós vimos ali um homem que você não tem outra explicação a dar a não ser que graça de Deus. É muito bonito o filme de São Padre Pio, quando no final, assim, tem uma cena dele olhando pela janela, sentado, e ele diz: quanta graça, quanta graça. Nós que perseveramos até aqui, quando nós olhamos para a nossa vida e para a nossa pequenez, o que é que a gente pode dizer? Quanta graça, quanta graça para que eu esteja aqui, Senhor, querendo corresponder ao Teu chamado. Quanta graça, quanto mistério de amor. E sua graça em mim não é estéril. São Paulo diz: a graça não é estéril em mim, ou seja, a graça realmente realiza a conversão interior. A graça de Deus em nós realmente vai configurando o nosso ser a Jesus, os nossos desejos aos de Jesus. O Catecismo da Igreja diz que o Espírito Santo age em nós, não só mudando as nossas ações, mas até mesmo as nossas paixões. A graça realmente opera. Obras interiores e obras exteriores. Por isso que o apóstolo vai dizer: eu trabalhei muito mais do que eles. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Verdadeiramente, essa graça que opera dentro de nós, os menores, faz com que queiramos ser operosos. Porque o amor é operoso, o amor é ativo, o amor é de iniciativas, o amor é doador. Então, se em nossa pequenez nos deixamos cumular desse amor, aumenta em nós o desejo de sermos também operosos, de deixarmos a graça de Deus trabalhar no nosso interior, mas também no nosso exterior. E isso tudo gera em nós louvor. Por quê? Porque nós sabemos que não somos nós que agimos, mas a graça de Deus em nós. Sua graça em nós não é em vão. E nós não podemos invalidar a graça de Deus nos tornando orgulhosos, como se nós tivéssemos feito as coisas com as nossas próprias forças, ou como se nós tivéssemos chegado até aqui porque fomos dóceis, fomos capazes. Até a nossa docilidade é graça. Até o nosso desejo de corresponder é graça. Tudo é graça. Por isso o apóstolo diz: eu sou o menor dos apóstolos, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Nós somos muito pequenos, mas se em nós existe algo bom, é pela graça de Deus. Isso é maravilhoso, isso faz Deus cada vez mais digno de louvor e eu cada vez mais devedora de louvor a Ele. Depois nós vamos para a carta de São Paulo aos Filipenses. Filipenses 3, no versículo 7. Um capítulo maravilhoso da carta de São Paulo, né?
dos escritos de São Paulo, Filipenses 3, quando São Paulo, no versículo 7, diz: mas o que era para mim lucro, eu tive como perda por amor de Cristo. Aliás, mas o que era para mim lucro, tive-o como perda por amor de Cristo. Mais ainda, tudo considero perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo, e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então São Paulo vinha aqui falando dos títulos que ele poderia ter, como bom religioso, fariseu, filho de fariseu, circuncidado, perseguidor da igreja, como ele poderia se vangloriar da sua religião, do que já tinha feito, porque ele sempre foi zeloso, porque ele é da raça de judeus, da tribo de Benjamim. Eu poderia me valer de todos esses títulos, mas eu preferi deixar todos esses títulos admiráveis pelos judeus para ser um cristão, para conhecer a Cristo, para ganhar a Cristo, para ser achado nele. Realmente esse caminho de discipulado do Senhor e, sobretudo, o caminho de união esponsal nos faz perder os títulos que o mundo poderia nos dar, nos faz perder as honras e os reconhecimentos que o mundo poderia nos dar. Quantos de nós poderíamos humanamente, profissionalmente, sermos mais reconhecidos aos olhos do mundo, mas decidimos investir as nossas vidas em sermos cristãos, em sermos discípulos, em sermos almas esposas. E esse investimento no Senhor nos faz ter só um título de honra: somos dele. E essa honra o mundo não reconhece. E essa honra nós não precisamos que o mundo reconheça. Essa honra é o próprio Senhor que nos dá. Então o apóstolo Paulo vai dizer: eu tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele é meu Senhor, eu sou dele, ele é meu dono. Então, para mim, não importa outras coisas que eu tenha ou que eu não tenha, porque eu tenho a ele. Por isso que também nos nossos estatutos, o Moisés vai dizer que o celibatário, ele deve ser na comunidade uma testemunha dos conselhos evangélicos, da pobreza, da obediência e da castidade. Mas aqui falando da pobreza, do aceitar se despojar por ter tudo em Jesus, por ter o suficiente nele, por ele bastar. E realmente o apóstolo faz de tudo que era lucro, ou de que poderia ser lucro na sua vida, e nós podemos imaginar tudo que seria lucro para nós, ter uma pessoa, ou ter filhos, ou ter um futuro no mundo, ou ter recursos, ou ter uma beleza extraordinária, daqueles que investem em sua própria beleza, ou ter uma saúde mais robusta por poder preservar tanto sua saúde. Mas não, o Senhor nos chama a investirmos na vida cristã, como Paulo, que deixou seus pontos de glória, seus pontos de vaidade. E meus irmãos, esses pontos de glória, de vaidade, como dizia Santa Teresa, que nós ainda temos na vida comunitária, seja pelas funções, seja pelo prestígio de algum dom que a gente tenha, seja pela nossa história, pelos anos de comunidade, também esses pontos de honra e de vaidade o Senhor vai purificar ao ponto de também nós podermos dizer um dia: isso que era lucro para mim, eu considero perda por amor de Cristo. Ainda mais, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo, e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele.
essa é uma grande alegria, né? Sentir na nossa carne a vida de Cristo que vai se encarnando, os valores de Cristo que vão se encarnando, os desejos de Cristo que vão se encarnando, os interesses de Cristo que vão se encarnando, e nas nossas vidas vai se tornando cada vez mais importante o Evangelho, e vai se tornando cada vez menos importante o que passa. Por isso essa riqueza, né, desse trecho de São Paulo, que no capítulo 2 nos chamaria à humildade, ao escondimento, né? No capítulo 2 de Filipenses, São Paulo fala de Jesus que humilhou-se a si mesmo. Então esse convite a perder tudo é também um convite à humildade, né? Um discípulo de Jesus autossuficiente não é um discípulo de Jesus. Então precisamos deixar, né, permitir que o Senhor quebre a nossa altivez, quebre a nossa autossuficiência. E eu particularmente sei que isso não é fácil, né? São anos de Deus lapidando e a autossuficiência e o orgulho se levantam contra a humildade e querem lucrar nesse mundo, mesmo diante de tantas promessas e dons que Deus já antecipa para nós. Meu Deus, como não vale a pena esse prestígio que o mundo pode dar, esse prestígio que a comunidade pode dar, esse prestígio que a igreja pode dar, né? O que conta é Cristo, é conhecer a Cristo, é ser achado nele, é Ele que fica para sempre. Depois vamos para um trecho também belíssimo da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Com certeza nós já rezamos milhares de vezes com esse trecho que fala do tesouro em vaso de argila, né? Paulo, no capítulo 4, no versículo 7, diz: trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Trazemos este tesouro em vasos de argila. A gente volta àquela diferença enorme que existe entre nós e Deus. Ele é o tesouro que se coloca completamente em nós, pela graça do nosso batismo, pela graça da atualização desse batismo, da renovação da nossa consagração batismal. E nós que somos esse tesouro, esse vaso de argila, um vaso de argila. Da mesma forma que precisamos ter a consciência refinada de que somos os menores, precisamos ter uma consciência firme de que somos vasos de argila, somos quebráveis. Eu tenho 42 anos e um dia, quando estava perto de completar os 40, eu agradeci a Deus pelo dom da perseverança, como se nada mais dali para frente fosse me tirar de Deus, porque, enfim, eu dizia, o que eu podia ter ganho na vida, eu já perdi. Eu não vou mais querer sair da comunidade, nem da vontade de Deus. Senhor, muito obrigada pelo dom da perseverança. Senhor, muito obrigada pela graça de estar aqui e de agora saber que eu vou até o fim, né? E foi muito interessante porque o Senhor me fez lembrar de irmãos preciosos e de personalidades também preciosas da igreja que não perseveraram até o fim. E aquilo me assustou, porque eu disse, meu Deus, eu ainda posso sim enlouquecer, eu ainda posso sim perder o juízo, eu ainda posso sim pôr a perder
toda a beleza do caminho até aqui. Meu Jesus, misericórdia, eu sou um vaso quebrável. Meu Deus, eu posso me quebrar num instante. Se tu por acaso assim eu não estiver bem segura nas tuas mãos, eu me quebro, Senhor. Eu me quebro, porque eu sou quebrada por dentro já. Então, Senhor, minha afetividade é quebrada, meu passado é quebrado, minha estima é quebrada, né? Meus relacionamentos, meu Deus, minha vontade é quebrada. Senhor, se tu não me segurares, eu não perseverarei até o fim, e isso será muito triste para mim, porque o amor precisa ir até o fim. Jesus se deu até o fim, e nós seremos felizes não se tivermos vivido uma experiência de amor, mas se tivermos ido até o fim no amor. Vejam como é decepcionante um divórcio, porque era uma experiência de amor que não evoluiu. Então todo um passado foi destruído, não só o futuro não aconteceu. O Senhor deseja nos dar a grande alegria da perseverança final. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus, e eu peço que você peça também para mim, e eu peço também para você, a graça da perseverança até o fim. E aí eu quero falar mais um pouco sobre o dom da vigilância, porque no 5º capítulo da exortação do Papa Francisco sobre a santidade no mundo atual, o documento Alegrai-vos e Exultai, ele dedica uma parte desse 5º capítulo à vigilância. Como vasos de argila, não é só a gente não precisa só saber que a gente deve vigiar, que a gente é vaso de argila, mas que por sermos vasos de argila, nós precisamos desenvolver o dom da vigilância. A vigilância é uma graça. E o Papa Francisco diz assim: quem não se dá conta de cometer faltas pode deixar-se cair numa espécie de entorpecimento ou sonolência. Como não encontra nada de grave a censurar-se, não adverte a tibieza que há em si e que pouco a pouco se vai apoderando da sua vida espiritual e acaba por ficar corroído e corrompido. Uma vez o Moisés me dizia assim: Gabriela, os jovens estavam querendo pregação sobre castidade, né? E o Moisés disse: nós temos que dar aos jovens pregação sobre castidade, mas não só. Porque às vezes a gente pensa que o pecado é só aquele da cintura para baixo. E nós deixamos de colocar na nossa vida a exposição de Deus para aquelas fragilidades da nossa vontade, da nossa caridade frágil, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da mentira. E a gente acha que mentir não é pecado, que orgulho não é pecado, que fofoca não é pecado, que se omitir na caridade não é pecado, e a gente começa a ter uma vida, parece que está tudo bem, porque eu não pequei contra a castidade no sentido sexual. E o Papa vai dizer: olha, quando nós não identificamos as fragilidades em nós, quando nós não somos capazes de perceber as nossas faltas, nós podemos nos deixar levar para a corrupção espiritual. E aí a importância do autoconhecimento, né? De não termos medo de diariamente, de constantemente sofrermos a decepção da nossa fraqueza, sofrermos a decepção de que algum irmão nos aponte um erro. Não é fácil que um formador, que um coordenador de casa, que um irmão de casa aponte o dedo a nós, que na nossa família apontem o dedo a nós. Ah, você reza tanto, você é consagrado, você ainda faz isso. Mas nós precisamos dessa humilhação para vigiarmos, para nos arrependermos, para nos convertermos.
E o Papa diz, no número 165, num trecho evangélico, Jesus alerta-nos contra esta tensão insidiosa que nos faz escorregar até a corrupção. Fala de uma pessoa libertada do demônio, a qual, pensando que a sua vida já estivesse limpa, acabaria possuída por outros 7 espíritos malignos. Então veja, às vezes quando nós comparamos a nossa vida hoje com a vida do passado, a gente diz, não, já estou muito bem. Eu antes vivia uma vida de pecado, hoje, o que eu vivo hoje é muita graça. Não, eu já estou assim, eu sou um santo. Realmente, eu espero que nós sejamos hoje melhores do que fomos, mas não quer dizer que nós estejamos limpos, puros, prontos e que não precisemos vigiar. Se nós não tivermos hoje a vigilância, diz o Papa, podemos ser aquele homem que, considerando que a casa estava limpa, foi atormentado por outros 7 demônios. Não podemos presumir da nossa salvação. Não podemos presumir da nossa perseverança. E aí o apóstolo diz assim, o poder é de Deus e não nosso. Realmente, se nós vigiarmos, nós vamos reconhecer cada vez mais que o poder é de Deus e não nosso. Isso significa, diz o Papa, que o nosso caminho para a santidade é um caminho de lutas constantes, mas que o Senhor nos dá as armas. Realmente, quando o apóstolo diz aqui, que para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós, o Senhor quer nos dar as armas espirituais para a gente perceber que o poder é dele. E quais são essas armas, segundo o Papa? A fé que se expressa na oração, a meditação da palavra de Deus, a celebração da missa, a adoração eucarística, a reconciliação sacramental, as obras de caridade nos fortalecem, a vida comunitária nos fortalece e o compromisso missionário. Essas são as armas espirituais que o Senhor nos dá para avançarmos, para que nós reconheçamos que o poder é de Deus e não nosso. Depois o Papa diz, essa luta é magnífica, porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa vida. Meus irmãos, essa luta é magnífica. E se nós lutarmos com essas armas, vigiando a nossa fraqueza e aplicando os remédios, nós vamos experimentar a vitória de Deus em todos os nossos combates. E finalmente no 163 o Papa diz, o triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte de vitória e que se impunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal. Quer dizer, a nossa vitória nós teremos se abraçarmos à cruz. Ela ao mesmo tempo é arma e ao mesmo tempo ela já é estandarte de vitória. Se nós abraçamos a cruz, nós já somos no Senhor vitoriosos. Por isso o apóstolo vai dizer, nós somos atribulados, perseguidos, mas nada disso nos retém. Junto com a cruz do Senhor, portanto, irmãos, está sempre a unção para carregá-la, A gente vê que os pagãos, não os pagãos, mas nós mesmos e tantos irmãos, passam por tribulações, perseguições e se deixam abater. Qual é o segredo para não nos deixarmos abater? O segredo para não nos deixarmos abater é abraçarmos a cruz. E junto com essa cruz, a aceitação da cruz, vem a unção para carregar a cruz, vem a força para carregar a cruz. Uma vez eu li o título de um livro do padre Fábio de Mello que já me fez muito bem. O título era Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. Aí quando a gente abria, tinha a continuação, Quando o sofrimento bater a sua porta, abra. Então realmente, quando nós, por causa da vida cristã, por causa da fidelidade a Jesus, formos perseguidos, atribulados, injuriados, abramos a porta, porque junto com essa cruz vem a graça de suportá-la. Em 1 Tessalonicenses 2, nós encontramos um tema que é muito comum hoje
de se falar na nossa comunidade para os celibatários é o tema da paternidade e da maternidade espiritual. Uma paternidade e uma maternidade que se exerce não só para os jovens, mas para com toda a humanidade, para com a nossa célula, para com a nossa casa comunitária. 1 Tessalonicenses 2, versículo 7. Ainda que nós, na qualidade de apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade, versículo 8, não é o 7 mesmo. Pelo contrário, apresentamo-nos no meio de vós cheios de bondade, como uma mãe que acaricia os filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, de tanto amor que vos tínhamos. Ainda vos lembrais, meus irmãos, dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai aos filhos. Nós vos exortávamos, vos encorajávamos e vos conjurávamos a viver de maneira digna de Deus que vos chama ao seu reino e à sua glória. Dizem que essa carta de São Paulo foi uma das primeiras, foi a primeira, né? Aos Tessalonicenses, e nessa carta ele se expressa com muita ternura e ele fala do seu amor como o amor de uma mãe e como o amor de um pai. O Senhor nos chama a amarmos as nossas ovelhas, sejamos homens ou mulheres, a amarmos os nossos irmãos e a amarmos a humanidade como mães e pais. Mãe que acaricia os filhinhos, mãe que tem tanta ternura, tanto bem, que deseja dar não somente o Evangelho, mas a própria vida, de tanto amor que tem. Dar o Evangelho e dar a própria vida, pelos irmãos, pelos filhos, pela humanidade. Depois a gente vê também que o apóstolo quer amar com amor de pai. Bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai aos filhos, ou seja, é um amor que acaricia, mas é um amor também que exige, que faz crescer. Nós os exortávamos, os encorajávamos e vos conjurávamos a viver de maneira digna de Deus. Nós somos também esses que vão chamar os irmãos para viverem a santidade. Acariciamos, damos a vida, o Evangelho, a oração, mas também a intercessão, a força, o encorajamento para a santidade. Somos pais e mães espirituais e queremos dar filhos a Deus. E a fecundidade, meus irmãos, tem um segredo. A vida fecunda, não basta nós sermos cristãos para sermos fecundos e não basta nós sermos celibatários para termos filhos espirituais. A nossa fecundidade está ligada à nossa vida interior. Muitos de nós, celibatários, somos muito ativos, muitos, eu admiro tantos que são muito servos, muito apostólicos. Mas essa nossa vida apostólica, ela só vai ser fecunda se ela se iniciar numa vida interior. Por isso, vamos voltar para a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, mas dessa vez no versículo 10, tá? Para ouvir sobre essa fecundidade espiritual. No versículo 10, ele diz assim: incessantemente, por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Assim a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Então, vejam, o apóstolo vai dizer, São Paulo vai dizer que quanto mais nós morremos, mais a vida se opera na humanidade. Ele diz: a morte age em nós e a vida em vós. Ele vai dizer, né?
Quanto mais eu trago a agonia de Jesus em minha carne, em meu corpo, mais a vida de Jesus se manifesta em mim. E mais os outros se beneficiam com a vida de Cristo em mim. E essa oferta é misteriosa. Não quer dizer que são as pessoas ao meu redor que vão se beneficiar, ou que sejam somente essas a serem beneficiadas por essa morte e vida. Na verdade, a nossa morte e vida vai beneficiar a muitos. Então, irmãos, nós podemos reconhecer que a nossa vida de oração, ela gera fecundidade à medida em que ela faz morrer o homem velho que há em nós. À medida em que a nossa vida de oração permite que os nossos pecados morram, que nós morramos para o nosso pecado, porque o Senhor não quer a nossa morte, o Senhor quer a morte do velho em nós. E quando o São Paulo diz que a morte age em nós, é essa morte do nosso eu pecador, que na verdade fortalece o homem interior, fortalece o homem novo, faz surgir aquele que realmente somos diante de Deus. Por isso que essa morte, embora seja dolorosa, ela também é saborosa, né? Quando nós vamos nos vencendo, ou aliás, a graça de Deus vai vencendo em nós. E o egoísmo, por mais que a nossa carne ranja, por mais que a gente resista, mas quando a gente vai vencendo, Cristo vai vencendo também em nós. E a humanidade é beneficiada. A humanidade não é beneficiada apenas pela nossa vida de oração, mas pela vida de oração que gera transformação interior, que gera fecundidade interior e que vai fazer com que esses filhos espirituais sejam realmente beneficiados pela nossa oferta. Porque se nós cumprirmos tudo, mas se em nós não houver conversão profunda, não houver mudança de vida profunda, nós vamos estar sempre apenas cumprindo, como aqueles fariseus que davam o dízimo, que cumpriam toda a lei, mas os seus corações estavam afastados de Deus. Nós precisamos nos deixar aproximar de Deus coração a coração. Ele quer reinar no mundo inteiro, mas o primeiro lugar onde Ele quer reinar é no seu coração. E pela vida de oração, o Senhor estabelece o senhorio dele, fazendo morrer o velho e fazendo surgir o novo. E não podemos nos enganar, chamando de bom aquilo que não é bom. Precisamos admitir, por mais difícil que seja. E finalmente, irmãos, para concluirmos esse momento de partilha e espero de afervoramento da nossa vivência como celibatários, vamos continuar aqui na segunda carta aos Coríntios 4:16. Por isso não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo dá aqui outro motivo de não se deixar abater, é olhar para a eternidade, olhar para o peso excessivo de glória que nos espera. Olha, essa contemplação deve sempre estar na nossa vida, né? A contemplação dos novos céus e da nova terra, a contemplação da humanidade inteira em adoração ao Cordeiro redivivo, a contemplação da nossa carne hoje humilhada, crucificada, sofrida, gloriosa em Cristo. A contemplação de Deus que enxugará todas as lágrimas. As nossas tribulações momentâneas não se comparam à glória que virá. Por isso nós não olhamos para as coisas que se veem,
Nós não olhamos para as derrotas temporárias. Nós olhamos para o que não se vê, para a eternidade, onde Jesus, nós sabemos, ele já tem a vitória e essa vitória se manifestará. Uma vez uma amiga que estava cuidando de uma jovem ligou para mim sofrendo, chorando muito porque a jovem tinha sido presa. E ela me dizia: Gabriela, eu cuidei tanto, eu me dediquei tanto e agora ela está presa, se acabou tudo, eu não consegui. E aí eu disse: mas a história já terminou? A vida dela já terminou? Por que não evangelizá-la na prisão? E quem disse que exatamente isso Deus não vai se utilizar para manifestar a sua glória? Nunca é tarde. Sabe, as situações que nos provam, que provam nossa fé, que provam nossa esperança, que a gente diz: ai meu Deus, isso aqui não vai ter jeito. Aquele que se desgarrou completamente, perseveremos em oração por ele. Perseveremos na evangelização dele, na esperança. A vitória do Senhor é certa. E as dores deste mundo não se comparam com a glória que virá. A eternidade é certa não só para nós. A vida da glória é certa não só para nós, mas especialmente para aqueles por quem nos ofertamos. Para os nossos irmãos de comunidade, para o povo que ele nos confia, para toda a humanidade. Meus irmãos, sejamos felizes discípulos do Senhor. Ofereçamos os nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o nosso culto espiritual. Shalom.